Alô, galera, tem mais desdobramento, tem mais informações do caso do jogador do União Atlético Clube, do União Carmolandense, como queiram, como preferir, da inscrição ou a possível inscrição irregular do atleta no jogo contra o Capital. A gente continua checando esse assunto e vou dar mais detalhes desse caso para você. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem fazer parte do SPT Esportes, o canal de esportes que mais cresce da nossa região. Gente, vamos lá. Eu vou começar falando o seguinte: alguns comentários em tom de ameaça, enfim, algumas coisas aconteceram depois do que eu falei da questão lá do caso do jogador do União que supostamente estaria inscrito de maneira ilegal. Eu vou contar como funciona, como a gente faz as nossas averiguações e depois eu vou dar mais detalhes do caso. Vou mostrar aqui alguns documentos para você também, para entender um pouco melhor essa informação. Gente, é muito comum ter denúncias que chegam até a gente, chegam denúncias todas as semanas, das mais variadas, e a gente nunca trabalha da maneira de pegar a denúncia e colocar ela no ar sem verificar. Tanto é que já teve, inclusive, uma denúncia ao vivo aqui de uma pessoa no chat, nos comentários, com União, e a gente nunca fez porque a gente foi averiguar e sabia que aquilo era infundado e a gente não dá ibope para esse tipo de coisa. Como começou a história desse possível jogador irregular? Ainda no domingo de manhã, quando eu acordei, meu WhatsApp tinha uma mensagem que tratava desse assunto e dizia que tinha um jogador irregular, tinha jogado pelo União. A gente, no mesmo dia, a gente fez a checagem dos jogadores que atuaram, dos jogadores, e todos eles, pelo que a gente checou, estavam regularizados. Então a gente nem comentou. Eu deixei esse negócio de lado e nem comentou. Essa conversa aconteceu durante toda a semana. Toda a semana teve conversas nesse sentido. Tanto é que alguns colegas da imprensa aqui do estado perguntaram e eu disse logo: não, olha, a gente verificou e parece que não tem nenhum jogador irregular, até onde a gente sabe. Na quinta-feira, alguém com trânsito no tribunal me disse que o tribunal já tinha informação, me disse quem era o atleta e, enfim, e que ia ter a denúncia. E essa informação chegou, eu chequei essa informação relacionada a isso e me pareceu verdadeira, até onde eu, eu consegui checar. Na sexta-feira a gente não trabalha, é a nossa folga aqui do SPT Esportes, a gente grava alguns vídeos até, mas geralmente a gente não trabalha na sexta, né? Porque a gente trabalha final de semana todo, enfim. No sábado eu comecei a checagem e vi que realmente tinha essa situação. Enfim, por isso que eu gravei o vídeo. E eu continuei checando. A gente fez mais checagens e agora a gente começou fazendo um trabalho. Como é que a gente começou a fazer o trabalho? Lá atrás, primeiro conferir se existia essa possibilidade no tribunal e ela existe. As informações da pessoa que falou, nossa fonte confiável, ele me mostrou alguns detalhes que eu não posso falar para você que ele não autorizou. Mas aí eu fui checar o jogador, primeira coisa, fui para a relação do jogo. Você está vendo aqui na nossa tela a relação do jogo, tá aí o jogador, essa é a relação do União, né? Aí, mas ele não entrou, não interessa. O código, o artigo 214, melhor dizendo, é muito claro. Se o jogador foi relacionado, porque agora não assina a súmula, só assina a súmula quem entra. Mas o clube manda a relação. Se o jogador mandou a relação, ele faz parte do jogo. Se ele tá na arquibancada, se ele tá aonde quer que seja, enfim, não importa. Ele tá na relação. E o jogador Luan, ele tá na relação. Conforme você pode ver o detalhe aí na tela, ele está na relação com o número 27, Luan Henrique da Silva. No outro vídeo lá, eu botei aquele negócio preto para não mostrar a carteira de identidade dos atletas, enfim, porque não cabe a gente fazer isso. Então, a gente demorou para chegar a isso porque agora a súmula na federação ela não fica disponível como era antes. A disponibilidade da súmula, ela precisa pedir, e aí demora para eles autorizar a gente a fazer o download. Por isso que demorou um pouco para a gente conseguir o a sua. Então tá aí a relação. O jogador está na relação. Aí eu fui olhar no BID. Eu fui pro BID para pesquisar. E no BID, para quem não conhece o boletim informativo diário da CBF, é por dia. Você não pode pesquisar lá todos os jogadores que estão registrados pela União. Essa pesquisa pra gente não é liberada. Essa pesquisa é liberada apenas para clubes, para intermediários, para quem vive do negócio futebol diretamente, não pra gente da imprensa. A gente não tem acesso. A gente precisa pesquisar dia por dia.
dia por dia. E aí eu fui lá, dia por dia, pesquisando. Demora, porque cada pesquisa você tem que fazer, verificar lá que eu não sou robô, aquela coisa toda que você já sabe. Então, eu fui lá desde o dia 1º de julho até a data do jogo. Eu pesquisei todos os dias no boletim informativo diário, um por um. Por isso que demora. Às vezes o pessoal, cadê a fonte? Cadê o documento? Enfim, pesquisei. E tá lá o registro do Luan. Tá aqui, você tá vendo na tela, o registro do Luan. Tá aí lá no dia 22 de julho, o registro dele como vínculo não profissional, porque ele é um jogador oriundo da base. Aí, mas jogador da base precisa estar escrito no MID? Precisa, como vínculo não profissional. O contrato deles é um pouco diferente, não tem muitas obrigações igual aos outros, mas ele tem que estar vinculado lá. E o contrato? E aí a gente não tem como saber, porque essa parte não fica pra gente disponível. Até onde é que a gente sabe, o vínculo do Luan era de 3 meses. E aí verifica, hoje, checando as fontes, falariam que poderia ser de 6 meses, que não era de 3, enfim. Mas, assim, até onde a gente sabe, o contrato do Luan é de 3 meses, e ele venceria no dia 19 de outubro, porque ele começou no dia 22 de julho. Então venceria no 19 de outubro. Mesmo se fosse de 6 meses, era no dia 18 de janeiro, então também ele não estaria apto. E não tem outro registro no BID. Mas se não deu baixa, ele continua valendo o contrato. Não, o União passou por isso, inclusive no campeonato passado, esse problema de questão de se o vínculo termina, não necessariamente precisa dar baixa no contrato. O contrato passa a não valer. Se você não publicar a renovação, o jogador não está no BID. Então é o mesmo problema que estava acontecendo lá no ano passado com relação com isso. O que falta aqui para ter 100% de certeza da irregularidade? E é só o União pode fazer, ou algum outro clube, mas eu acho que nenhum clube vai fazer isso pelo União, até porque, enfim, entraria numa visão de privacidade, publicar, o contrato dele é tal. A gente não tem esse acesso ao contrato do jogador que é mais de 6 meses. Todos os contratos do União, a informação que a gente tem foram de 3 meses. A informação que a gente tem vindo do tribunal é que o jogador estava irregular. Então, tudo leva a crer que está. Eu não posso cravar, não posso dar essa certeza, mas está aqui explicado tintim por tintim. Aí nós vamos. Esse caso não vai terminar logo, né? Vamos aguardar. Daqui a pouco o tribunal não vai nem fazer a denúncia, mas, enfim, o IE pode fazer a denúncia, a União pode ser absolvido. Tem várias situações. O que eu estou colocando aqui é o que a gente apurou e o que a gente está levantando aqui desde a semana passada. E repito, a primeira vez que foi feita a denúncia para a gente rechaçou, porque o que a gente tinha olhado os jogadores de campo, a gente não tinha acesso à súmula, realmente os de campo tinham entrado, mas tem essa questão envolvendo o Luan Henrique da Silva, e a gente vai aguardar para ver o desdobramento dessa, enfim, disso tudo por aqui. Certo, gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem pro SPT Esportes. Fui!